Bruno Alô? Veiga Valentim, Olá, tudo bom? tudo bem, meu caro colega? Prazer Tudo enorme estar beleza. te recebendo aqui, viu? O prazer é todo meu. Que bom, que bom. Pessoal, para quem não conhece, Bruno Veiga Valentim, ele é o coordenador do Centro de Expansão de Consciência Bragativa Diva, é isso mesmo, Bruno? Para Mátima Diva, isso. Brahmatima Diva, exatamente. Documentarista, fez várias pesquisas aí relacionadas ao tema ayahuasca, a cultura indígena, etc. E o cara com dos sorrisos mais simpáticos dessa internet. Ai, ai. Bruno, é um prazer enorme te ter aqui, cara. Você foi uma figura muito representativa na minha vida, sabe? Quando eu comecei a entrar nesse mundo, né, eu recebi o chamado pela ayahuasca. Eu costumo dizer que é um chamado, né? Que no início eu sou psicólogo, só para você entender um pouco, né? Psicólogo, fiz duas especializações em neurociência, sou executivo de recursos humanos, trabalho com RH, tem mais de 20 anos, então sou diretor de recursos humanos de uma empresa, e agora estou abrindo um centro aqui também de expansão da consciência, Que lindo, irmão. com xamanismo, etc, etc. E eu sempre trabalhei nessa linha de trabalhar com as ferramentas, né, como psicólogo e como coach, ou o que quer que fosse, para expandir a consciência, para ajudar as pessoas nesse processo de entendimento dele mesmo e de entendimento do mundo. E eu comecei a sentir um chamado, né, para procurar a ayahuasca, para entrar em contato, e coincidentemente, parece que, né, Jung falava ali das sincronicidades, né, começa a vir a aparecer coisas, etc, etc, e me levar para isso. E nesse momento que eu estava buscando, eu estava pesquisando, eu lembro que eu vi bastante gente falando do tema, mas você foi uma das pessoas, você estava fazendo uma palestra, se eu não me engano era com um mimeógrafo, você tirava uma folhinha e colocava do lado e tudo, e eu achei que você trouxe muita ciência, você trouxe muita seriedade para o tema. Isso para mim foi muito significativo, então é um momento muito importante para mim estar compartilhando isso aqui agora, porque pode ser que tenha alguém que esteja assistindo a gente agora, que esteja passando por aquilo que eu passei lá atrás, né? De Perfeito. ver esse chamado e de estar buscando alguma informação, informação mais concreta, talvez até mais científica sobre o funcionamento da ayahuasca. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, cara, a ayahuasca é droga, Bruno? Primeiro de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Para mim é uma alegria enorme poder conversar com outras pessoas a respeito da ayahuasca, né? Que mudou minha vida completamente e vem me trazendo muitas alegrias e também muitas alegrias para todo mundo que eu conheço, que acaba entrando nessa nova dimensão, né? Que é a dimensão do contato com a natureza, o recontato com a natureza, né? Então, para mim, eu fiquei muito feliz com o teu chamado, com o teu convite e gostei muito do teu perfil também. É muito bom a gente ter gente da área da psicologia, gente entrando também na ayahuasca. Eu acho muito importante isso, porque é um casamento perfeito, né? A ayahuasca com a psicologia humana, né? E aí, falando um pouquinho da sua pergunta, é muito recorrente, né, das pessoas que não conhecem a respeito da medicina, né, da ayahuasca, associarem ela a uma droga, né? Eu gosto sempre de falar que o nosso conceito de droga, né, o nosso conceito de droga aqui do Ocidente, das cidades grandes, ela é um conceito meio torto ainda. A gente ainda não entendeu direitinho o que é droga, né? Porque a gente vai na esquina comprar droga na drogaria e aí droga, a gente fala que a droga também é ilícita. A gente ainda não conseguiu se entender nesse conceito do que é droga e o ser humano geralmente generaliza tudo e aí, enfim, acaba entrando nessa viagem, né? De certa maneira, de que o que ele ouviu ali é a realidade e aí acha que é a verdade absoluta. Enfim, eu acho que para responder essa resposta, nada mais justo do que eu explicar um pouquinho o que é a ayahuasca, né? A ayahuasca é uma medicina sagrada, muito sagrada para os indígenas, já há milhares de anos. Né? Então a ayahuasca ela já remonta, certos pesquisadores falam em 3.000 anos, certos pesquisadores falam em 5.000 anos que os povos indígenas já consagram a ayahuasca. Né? É interessante dizer
que esse conceito da ayahuasca ser somente para fins religiosos, né, espirituais, é uma coisa nossa, é uma coisa do branco, é uma coisa de nós da cidade grande. Para os indígenas, desde o início, a ayahuasca é uma medicina completa, porque ela é uma medicina para o corpo também, ela é uma medicina que se usa desde criança, os indígenas usam desde criança, para curar todas as doenças físicas, inclusive. Então, ela cura, a ayahuasca ela é utilizada, inclusive, lá no Acre, até hoje, em animais. Se um cavalo se corta, eles passam a ayahuasca porque é cicatrizante. Eles usam a ayahuasca como colírio nos olhos, porque limpa os olhos, melhora a visão. E eles falam que a ayahuasca cura todas as doenças, né? À medida que eu fui entendendo o que é a ayahuasca, eu já estou há uns 9 anos nessa incansável busca por informações a respeito do que é a ayahuasca, porque quando eu consagrei a ayahuasca pela primeira vez, meu mundo virou de cabeça para baixo. Ao mesmo tempo que foi uma nova dimensão completamente que eu tive acesso de vida, de percepção da vida, ao mesmo tempo, tudo aquilo para mim era muito real dentro de mim a minha vida inteira. A sensação que eu tenho e que muita gente tem quando tem contato com a ayahuasca é de que aquilo é muito familiar para ele, né, para a pessoa. É como se a gente já carregasse a mensagem que a ayahuasca vem trazer para nós desde que a gente nasceu. E, na verdade, é isso mesmo, porque, no fundo mesmo, a mensagem que a ayahuasca vem trazer para nós é o seguinte: vocês são a natureza. Vocês são a natureza, vocês se distanciaram da natureza através do pensamento de vocês. Quando vocês começaram a achar que era alguém, vocês se distanciaram da natureza. No momento que vocês se distanciaram da natureza, aí os ruídos começaram. Porque quando a gente se distancia da natureza, a gente causa ruído com a frequência natural da natureza, que só somos nós mesmos. Não é por acaso que quando a gente sai da cidade grande para ir para as montanhas, para subir a serra, por exemplo, que a gente se sente super feliz, a gente se sente preenchido de alguma maneira. A gente sente um êxtase interno quando a gente entra numa cachoeira, quando a gente caminha descalço numa mata. Parece que é a nossa casa. É porque é. Eu até brinco, né, que as pessoas falam: não, eu vou para a montanha porque eu quero desconectar um pouco. Na verdade, a gente vai para a montanha para a gente se conectar. A gente está Exato, a gente está completamente desconectado da nossa natureza quando a gente está imerso nos nossos pensamentos. Eu vou explicar um pouquinho mais, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto para esclarecer isso. Mas o que eu quero dizer é isso. Bruno, perdão. E tem uma questão que é muito clara, né? Que a gente vive num mundo onde tem a supervalorização da razão, né? Perfeito. Eu acho que ali depois do iluminismo, etc., que a gente entrou nesse nível de consciência onde o que é concreto, o que é matemático, a razão, etc., é isso que é valorizado. Então, eu acho que dentro deste conceito de é droga, não é droga, etc., traz realidade ou não traz realidade, essa supervalorização da razão desconecta muito disso, porque a gente tende a pensar que o que é industrializado é o que é remédio e que o que é natural é droga e pode fazer mal, e o que é matemático, o que é concreto, o que a gente pode tocar que é real, e o que é abstrato ou muito subjetivo intuitivo, não faz parte da realidade. E quando a gente entra nesse mundo, aconteceu comigo muito semelhante ao que você está falando. Porque quando eu tomei a ayahuasca pela primeira vez, ela me levou a mundos, assim, cara, eu tenho 20 anos que eu trabalho com psicologia. Então, assim, eu não estou nessa jornada ontem, sabe? Muita coisa aconteceu na minha vida que eu superei e tal, mas nada chega perto do que você vive numa experiência de ayahuasca. É uma reconexão, assim, impressionante. E aí a gente consegue entender que... Eu gosto muito de uma coisa que você fala, que eu vi numa live sua. Você fala assim, que nós somos o planeta. Nós não estamos no planeta. E aí a gente tem essa reconexão com a natureza, né? Eu costumo dizer que, eu pego minha moto aqui e vou trabalhar. Eu gosto de trabalhar de moto. Antes eu simplesmente ia para trabalhar. E eu sou um cara mais sensível, psicólogo, de recursos humanos, etc. Não sou aquele cara muito brutão, não. Mas depois da ayahuasca, cara, eu comecei a reparar na árvore que dava flores, em qual a posição do sol na época do ano, onde estava o pôr do sol, de repente, quando eu estava vindo para casa. Então, realmente, parece que te deixa mais aberto para o que é real, de fato.
Exatamente. Inclusive, teve um depoimento de um amigo, virou amigo meu, né, que veio aqui no nosso centro. A gente tem um centro aqui chamado Centro de Expansão da Consciência Brahmati Madhyava, que fica aqui em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Então, essa pessoa me falou uma coisa que eu achei espetacular. Ele falou: Bruno, depois que eu consagrei a ayahuasca, eu comecei a ouvir os passarinhos cantar. Eu não ouvi os passarinhos cantar. É como isso se mesmo. eles não existissem para mim. Isso é que é interessante, porque quando a gente está focado, né, no pensamento, a gente está vivendo, imerso dentro daquele pensamento, do labirinto que é o pensamento. A gente vai entrar nisso, né? Então, o que acontece? A gente esquece das outras coisas, a gente não consegue contemplar um pôr do sol, a gente não consegue ver uma flor bonita, a gente se destaca, a gente sai da beleza que é a vida, que é a própria natureza, né? Em determinado momento, a ayahuasca virou para mim, na força, né, que a gente chama quando a gente está no trabalho com a ayahuasca, ali no transe, né, na alta frequência. Para mim, o transe ela é uma alta frequência, né? Então a gente estava estado na alta expandido de consciência, né? Exatamente. Então a ayahuasca virou para mim e falou: Bruno, você acha que é você que está piscando o olho? Aí eu falei: ué, sou eu que estou piscando o olho, né? Aí ela virou para mim e falou: não, é a natureza que está piscando o olho através de você. Isso, para mim, aí foi uma avalanche de informação. É igual aquele barbantinho, que quando puxa o barbantinho, vem tudo. E aí eu comecei a compreender justamente isso que eu estou falando aqui. Porque o que acontece? Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho a respeito do que é o pensamento, né? Para a gente poder compreender como é que funciona. Porque falar de ayahuasca sem falar de consciência, de expansão da consciência, está muito atrelado. São coisas muito iguais e que a gente vai desembocar justamente na nossa compreensão de que nós somos a natureza. Eu brinco, né, que para a gente atingir o núcleo, nós temos que conhecer o entorno. Senão a gente não consegue atingir o núcleo. Então a gente tem que entender como é que a gente funciona, tá? Então o que acontece? O que é o pensamento? Desculpa, Bruno, desculpa. Perdão, até curar algumas mazelas dentro deste entorno, né? Que eu acho que deve ter sido a sua experiência, a minha também, quando eu comecei no processo, que hoje é bem diferente a minha experiência, né? De viver esse entorno até você começar a se aproximar do núcleo ali. Exato, é uma mudança de perspectiva. Então, o que é o pensamento? Vamos lá, vamos juntos. Eu gosto sempre de falar o seguinte: não acreditem em nada que eu falo. Tá? Sintam em vocês. Porque, na verdade, a virada de chave é o insight. Insight, a palavra já diz, é visão de dentro. Nós todos já somos quem desejamos ser. Só estamos distraídos. Estamos distraídos com tanta informação que a gente tem na nossa mente que a gente não consegue administrar direito e entender quem nós somos. Então, vamos lá. É o que eu chamo de hipnose coletiva, Bruno. Exato, é o inconsciente coletivo que Jung chamava, né? São todos os pensamentos que ficam vibrando e a gente não consegue sair. A gente é bombardeado por novas informações todos os dias. Televisão, então a gente fica mídia, fofoca, reclamação, a hipnose coletiva que a gente vive, que não deixa a gente olhar para o mundo, adoece a gente e a gente vai em busca do remédio na farmácia. Mas enfim, vamos lá. Exatamente. Então vamos lá. O que é o pensamento? Só para a gente entender. O pensamento, ele é o registro de tudo que a gente viveu desde que a gente nasceu até hoje. Correto? Então, fica registrado, não a situação, é importante a gente entender isso. Fica registrado a interpretação da situação na nossa mente. Então, a nossa mente, nesse momento, ela é um HD. Concordam comigo? Então, é um HD que registrou tudo que a gente viveu até hoje. E aí, esse registro é o nosso pensamento. Se manifesta através do nosso pensamento. Tá? Então, a gente pode chegar à conclusão aqui juntos que o pensamento é o passado. Concordam comigo? O pensamento é o passado. O pensamento não é o momento presente. Se a gente estiver somente dentro do labirinto da mente, em várias culturas falam dos mitos, né? Do labirinto. Tem um mito que é um labirinto onde o Minotauro te mostra o caminho de saída do labirinto, né? O Minotauro é a sabedoria, né? Então, quer dizer, nós estamos presos no nosso HD. Por quê? Porque quando a gente vive o momento presente no passado,
A gente não está no momento presente, concordam comigo? A gente está no passado. Então a gente vive o presente no passado. E aí o que acontece? O que é o futuro? O futuro é o passado projetado no futuro. Ou seja, nossos traumas, principalmente os nossos traumas, né? Nossos traumas, tudo que está registrado no nosso cérebro, no nosso HD, se projeta no futuro. Daí a gente começa a compreender o que são os padrões de comportamento repetitivo. Por que a gente fica o tempo inteiro repetindo comportamentos e tendo sempre o mesmo resultado? O resultado de algo é fruto direto do nosso comportamento. Se a gente não muda o comportamento, como é que vai mudar o resultado final? Aí por isso que eu brinco, que eu acho que com todo mundo isso acontece, né? A gente se relaciona com várias pessoas, por exemplo, e só muda o nome. O relacionamento é igualzinho. A mesma Aí a gente pessoa. fala, exato, a gente fala, nossa, o que está acontecendo, cara? Por quê? Por causa disso, porque a gente só está repetindo padrões, a gente está só no HD. A gente só está no nosso HD, nosso cérebro só funciona como um HD. É importante dizer... E fazendo uma observação aqui, né? E essa representação do passado que a gente grava na nossa memória, isso pode ter pesos diferentes dependendo da pessoa. Né? Por exemplo, eu já tratei de gente que levou um tapa na cara do pai quando era criança e isso teve um peso 8, numa escala de severidade para ele. Já tratei gente que foi abusado pelo pai e isso teve um peso 3 na escala de severidade. Então, depende da nossa interpretação. Você trouxe isso muito bem. Exatamente, a interpretação. É a interpretação. É o que a gente chama de significado, né? E a gente tenta ressignificar isso com a pessoa. E aí, o que acontece? Como o nosso cérebro não dá conta da realidade, a gente precisa processar essa realidade e a gente preenche essa realidade com o nosso passado, que é exatamente o que você está falando. Exatamente. E aí, quando eu preencho isso, eu acordo, normalmente eu estou tão ansioso que eu acordo, eu penso em tomar banho. Aí eu estou tomando banho, eu penso em tomar café. Aí eu estou tomando café, eu estou pensando em ir para o trabalho. Eu estou indo para o trabalho, eu estou pensando em trabalhar. Eu estou trabalhando... A gente nunca está no momento presente. Nunca está. E o nosso corpo vai seguindo o nosso pensamento. Então eu gosto muito quando você traz esse elemento de que não dá para falar de ayahuasca, sem falar sobre pensamento, sobre consciência. Exato. Porque é aí que estão os problemas, as mazelas da nossa vida. Porque primeiro a gente pensa, depois o corpo vai atrás, né? Exato. E aí você falou da ansiedade. É muito importante a gente entender que justamente isso, quando a gente vive dentro do nosso pensamento, preso dentro do nosso pensamento, no passado a gente está em depressão. Quando a gente vive dentro do nosso pensamento no futuro, que é o passado projetado no futuro, a gente está ansioso. Porque o que é ansiedade? Na verdade, a ansiedade é a gente não querendo que aconteça o que aconteceu, já que a gente não gostou no passado. Exatamente. Aí, a importância do presente, vamos lá. Por que o presente, o momento presente é importante? Porque o momento presente é quando a gente não está na mente. Quando a gente não está na mente é quando a gente está realmente fazendo parte da natureza, sendo a própria natureza em evolução. Eu gosto de dar sempre um exemplo aqui que isso facilita a assimilação, né? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, imagina quando a gente está dançando. Né? A gente está dançando, a gente está pertinho de Deus, a gente está em êxtase ali, a gente está pleno ali, né? Se a gente pensar que a gente está dançando, a gente já perde o passo, já sai do ritmo, já esbarra em alguém. Então, isso é claramente, né, a gente consegue enxergar que o pensamento é o ruído da história. O pensamento é o ruído da frequência natural da natureza que nós sempre deveríamos estar, né? É importante eu falar que eu não estou nesse momento aqui demonizando o pensamento, não. A memória, o pensamento é muito importante para a gente poder fazer tarefas do dia a dia, por exemplo, mais rápido, porque a gente aprendeu coisas antes, né? Mas não para estar no momento presente. A gente não pode estar, porque o que acontece? A nossa memória são imagens, é imagem. Então, por exemplo, se eu estou me relacionando com uma pessoa amorosamente, por exemplo, né? Vou dar um outro... Eu gosto de contar historinhas, porque as histórias são mais legais para a gente entender. Em determinado momento, a ayahuasca virou para mim e falou assim, Bruno, a sua mãe vai morrer.
E aí eu fiquei muito impressionado com isso, né? Eu falei, caramba, minha mãe vai morrer, como é que é isso, né? Por isso é importante a gente entender essas coisas quando a gente vai para uma cerimônia de ayahuasca, para não tomar sustos. E não parar no meio e sair falando, às vezes, né, mal da ayahuasca, com medo, porque não deu continuidade. É compreensão que precisa para o processo. É um processo, né, Bruno? É um processo. Exatamente, exatamente. Aí o que aconteceu? Como tudo na vida. Como tudo na vida, exatamente. A gente tem que entender. Para interromper um ciclo, a única maneira de se interromper o ciclo é compreendendo o ciclo. Não tem jeito. Não tem maneiras externas, nada disso. Tudo isso é curativo só, coisa, sabe? Não é para interromper um ciclo. A gente precisa compreender o ciclo. Aí tudo bem. Aí eu continuei fazendo meu trabalho com a ayahuasca. Aí depois, cerimônias depois, a ayahuasca virou para mim e falou: não é a sua mãe que vai morrer. É a imagem que você criou da sua mãe dentro de você, que te dificulta o relacionamento real e sincero com a sua mãe, que vai morrer. Aí eu compreendi esse processo. Por exemplo, se eu estou me relacionando amorosamente com uma pessoa e eu estou só enxergando ela através de imagens que eu já tenho na minha cabeça, por exemplo, de relacionamentos passados, eu não estou me relacionando com a pessoa. Eu estou me relacionando com a imagem que eu tenho do que seria uma parceira, do que seria uma companheira. E se eu tiver calcado... Se o meu pensamento estiver calcado em traumas passados, eu estou me relacionando diretamente com o meu trauma. Eu não estou me relacionando com a pessoa. Eu costumo dizer, Bruno, que a gente sai por aí com um post-it na mão, sabe? Exato. E a gente escreve o que a gente quer no post-it e cola na pessoa. Escreve o que a gente quer e cola na pessoa. E a gente se relaciona com aquele post-it. A gente não se relaciona com a pessoa. E é muito interessante você falar essa coisa aí da ayahuasca falou pra gente, que talvez quem nunca consagrou, etc., não consiga compreender. Eu costumo dizer algo, e assim, antes um parênteses, tá, Bruno? Eu gosto muito do que você traz, porque eu entendo que você é o verdadeiro cientista da nova era, digamos assim. Tá? Tem muita gente despertando, as coisas estão mudando, a ciência está evoluindo cada vez mais, etc. E o cientista da velha era aquele cara que falava que fumar fazia mal, mas fumava 2 maços por dia. Era aquele cara que falava que meditar era bom, mas nunca meditava na vida. Já o cientista da nova era é o cara que experimenta, ele sente na pele, ele vive na pele, e aí ele traz essas experiências dele. Fechando parênteses, o que acontece? No meu entendimento, tá? Uma das coisas que é muito clara para mim quando eu tomo ayahuasca é assim, se divide, porque agora a gente está conversando, tá? Quem está nos assistindo, você aí, na medida que eu estou falando, tem uma voz aí dentro da sua cabeça falando com você. E essa voz está assim agarrada com você. Você acha que você é essa voz. Você toma ayahuasca, a primeira coisa que acontece é tudo. Parece que são duas conversas. Você é uma coisa. Essa voz, que eu chamo de Exato. Tá? Sem querer demonizar, é uma outra coisa. Isso fica tão claro que às vezes essa conversa, você passa uma sessão ali nessa conversa. Eventualmente, chega uma terceira voz. E claramente você entende que é a entidade, que é a ayahuasca, que é a planta professora, a rainha da floresta, etc, etc. Né? E ela traz as mensagens, às vezes muito objetivas mensagens, às vezes traz um pedaço aqui e você só vai entender lá na frente. Ou ela mostra um futuro que poderia ser possível se você não tomar uma decisão. Se você tomar uma decisão, pode ser outro. Então, você precisa trabalhar essa integração e trazer para o seu dia a dia esse entendimento, né? Exatamente. O pessoal sempre me pergunta, né? Mas, Bruno, como é que é isso? A ayahuasca fala com você? E aí, geralmente, eu respondo o seguinte, eu falo, olha, pode ser a ayahuasca que está falando comigo, pode ser o meu eu superior que esteja falando comigo, e pode ser que a natureza esteja falando comigo. Eu gosto de achar que pode ser os três juntos também, né? As três coisas, a mesma coisa pode ser também, né? Então, quer dizer, Bruno, o importante para mim, eu aprendi na história que o importante... Não, o importante para mim não é uma coisa, neste conversar, uma paranoia que dá na gente no início, assim, cara, posso estar ficando maluco também. Só que as mensagens são tão positivas e traz tanta positividade na sua vida, do tipo, você deixa de sentir aquela depressãozinha que te acompanhava quando você ia dormir. Sei lá, cara, eu 1 ano sem beber álcool, não que eu era um bêbado, não é nada disso, mas o álcool é um veneno e não é normal você colocar veneno para dentro do seu corpo, sem querer parecer moralista aqui para quem está assistindo e bebe.
Um ano que eu não como carne, porque, pô, mata o planeta também, sem querer parecer moralista para quem come carne, enfim. Então, ela vai trazendo tanta clareza e você vai sentindo isso no seu corpo, nas suas relações, no seu mundo, que você chega à conclusão, cara, isso aqui não é a última coisa que você quer, é loucura. Pode ser qualquer uma dessas coisas aí, menos loucura, né, Bruno? Eu gosto de esclarecer isso, né? Porque o que acontece? Quando a gente entra numa cerimônia de ayahuasca, eu gosto sempre de falar, por isso que eu gosto de primeiro explicar o que é o pensamento, porque aí a pessoa já começa a compreender dentro de si, porque a melhor maneira da gente descobrir algo, da gente entender algo, é entender de dentro para fora. Caramba, eu passo por isso. Nossa, eu sinto isso. Nossa, parece que ele está falando as minhas palavras. Porque, na realidade, as questões, as equações, os problemas de todo mundo no planeta, independente de qualquer cultura, é a mesma. É a mesma. Que é justamente esse processo que nós estamos conversando aqui agora, né? De se distanciar da nossa essência. Através do pensamento. A gente não entende esse processo, né? E aí acaba se enrolando dentro desse processo. Nós, na verdade, nós somos crianças, aprendendo a lidar com o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, depois que a gente entender o nosso pensamento, qual é a função dele e como é que ele se processa, nós vamos ser deuses, de certa maneira, né? Aí sim eu entendo que nós vamos, através da nossa mente, e a nossa mente completamente alinhada com a natureza, né? Porque hoje nós estamos na perspectiva de consumidores da natureza, nós somos os vírus do planeta, nós somos os devoradores do planeta, né? Nós só queremos pra gente, só queremos comer, 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 a gente não dá nada de volta, né, pra natureza, né? Porque a gente ainda não chegou nesse entendimento, mas a gente está chegando nesse entendimento, né? Sim. Então, o que acontece? Quando a gente começa a compreender essa coisa do pensamento, aí eu falo para as pessoas que chegam aqui no nosso retiro, né? Olha, é natural que em determinado momento da cerimônia, os nossos pensamentos comecem a dar tilt, tipo, ele começa a atravessar pensamentos nada a ver na nossa cabeça. Isso é porque o nosso ego, que são os pensamentos, ego, pensamento, memória, programação, é tudo a mesma coisa, tá? Então, porque chega um momento que o nosso ego começa a gritar, começa a espernear. Por que ele começa a espernear? E ele já começa a espernear desde o pré-rito. Quem consagra a ayahuasca sabe que existe o pré-rito, que é uma semana antes da cerimônia, que a gente já começa a ficar com as emoções à flor da pele, situações começam a acontecer, justamente porque a ayahuasca trabalha com gatilhos. É tudo gatilho, para que quando a gente chegue na cerimônia, a gente consiga trabalhar aquilo que estava escondido debaixo do tapete, que a gente mesmo escondeu de nós e dos outros. Então, para que a gente consiga limpar, por exemplo, uma piscina suja, a gente tem que mexer lá embaixo na profundidade para que a sujeira suba para a superfície. Então a gente já começa no pré-rito com os gatilhos. Aí quando chega no rito, né, no pré-rito já inicia. O ego começa a gritar, ele começa a espernear. Ou seja, ele começa a perceber que a gente vai se libertar dele mais um pouquinho, que ele vai perder o controle sobre nós. Então é igual uma criança mimada, ele começa a fazer birra e começa a passar vários pensamentos, sabe, estranhos na cabeça. Aí eu falo para todo mundo que está aqui, isso é natural. Isso é natural, porque os seus pensamentos não tem mais aonde se segurar, porque a gente subiu nossa frequência, né? A gente elevou nossa frequência. O pensamento está numa frequência densa. Então, quando a gente sobe muito a nossa frequência, ele não tem liga mais, ele não tem aonde se segurar. Então, eles começam a ficar doidos. Igual marimbondo, quando você mexe na casa de marimbondo, ali, ele começa... Então, aí eu aviso as pessoas, né? Só observa os pensamentos. Porque os seus pensamentos é justamente o que te bloqueia na tua vida de você ser quem você é. Em essência, quem em você te traz felicidade, alegria e felicidade para os seus familiares, para as pessoas que se relacionam com você. Então, sabendo disso, Bruno, as pessoas já até viram para mim... Desculpa, é importante dizer também que o ego ele faz isso, não é porque ele é ruim, ele é um malvadão, mas é porque ele precisa garantir a sua sobrevivência, né? E o ego, ele trabalha assim, você come uma fruta azul e passa mal, ele fala para você, nunca mais come fruta azul. Come a fruta vermelha e ficou bem com energia, come fruta vermelha. Então ele trabalha por associação e generalização. E quando você entra no processo, ele precisa garantir a sua sobrevivência, ele precisa manter
essa sujeira embaixo da piscina, manter em cima limpo. Porém, essa sujeira que está embaixo da piscina, ela vai encontrar uma maneira de sair. E é aí que a pessoa ela vai brigar com todo mundo, ou ela vai comer demais, ou ela vai ter depressão, ou ela vai ter um sintoma físico. 80% dos problemas de saúde que a gente tem são de cunhos psicológicos por causa dessa sujeira que está ali embaixo. Mas o ego só quer te garantir a sobrevivência. E eu costumo dizer para as pessoas que quando elas entram nesse processo, para elas repetirem um mantra, né? Eu confio, eu agradeço. Porque esse trabalho é uma dança. Você não pode nem querer controlar a ayahuasca, porque você vai se perder, né? Aí você vai entrar no desespero, o ego vem e entra porque você não consegue controlar. E também você pode meio que fazer essa dança e ir direcionando de uma certa forma. Eu não sei nem se eu posso usar a palavra direcionar, tá, Bruno? Mas eu entendo que é meio que essa dança ali, e o ego faz parte desse processo, até ele confiar e você se desconectar dele, e aí sim você ter esse acesso a mundos mais profundos e até divinos, espirituais, etc, etc. Né? Exato, porque como a gente está preso no nosso pensamento, quando a gente sai do nosso pensamento, aí a gente enxerga tudo com clareza. Fora dos padrões que estão incutidos dentro do nosso pensamento, a gente só enxerga os nossos padrões, né? E aí é importante a gente falar também que o ego ele só quer nos proteger, né? Ele quer nos proteger baseado no que ele sabe, no que ele aprendeu, porque ele é o passado. Né? Então, a criatividade, é interessante a gente entender também que a criatividade não é do ego, não é do nosso pensamento. A criatividade, a Ayahuasca me contou isso uma vez, ela me falou isso, que a criatividade é quando a gente fura a camada do pensamento. Porque o pensamento é uma redoma, é uma prisão. A gente está preso dentro do nosso pensamento. E aí a gente só enxerga o nosso pensamento. Então a criatividade é quando a gente fura a camada do pensamento. É interessante a gente pensar sobre isso. E uma outra coisa também que é legal, que eu percebi também, que eu estava... Porque o que aconteceu? Teve uma vez que eu tava discutindo com uma amiga minha, né? E aí eu tava discutindo com ela e tal, e eu comecei a falar, não, eu não aguento mais isso, quer saber? Eu não aguento mais isso, surtando, né? Eu tava surtando aquela coisa. E aí eu comecei a perceber, olha que loucura, eu comecei a perceber que, na verdade, eu não estava gritando com ela, eu não estava brigando com ela, eu estava brigando com o meu pensamento. O meu pensamento que estava me aprisionando, e ela ali foi o gatilho para eu ficar gritando com o meu pensamento. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais. Pô, todo mundo bota as coisas nas minhas costas, aquela coisa. E aí, quando eu percebi, eu estava brigando com a minha programação, com o meu pensamento, que acha que todo mundo bota as coisas nas minhas costas. E aí, eu fico brigando com o meu pensamento. Ela só ficou me olhando assim, tipo, caraca, que isso, cara? E aí, quando eu percebi isso, aí eu falei, nossa, que viagem. Aí eu conversei isso com ela e tal. Ela gargalhou e nós gargalhamos junto. E isso, para mim, foi uma libertação, porque eu compreendi que, na verdade, quem surta, é importante a gente entender isso, quem surta é sempre a identidade. Quem surta é a identidade que a gente está vivendo. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? A nossa essência não surta. Quem surta é a identidade. Se eu acho que eu sou um advogado, né, o melhor dos advogados, vamos dizer assim, eu tenho essa imagem de mim mesmo, olha a imagem aí, olha o ego, olha o pensamento, olha o passado, que eu estou acessando uma imagem achando que eu sou isso. Aí eu sou o melhor dos advogados. Se alguém vira para mim e fala, você é o pior dos advogados, quem é que fica irritado? É a minha essência ou o meu eu que acha que é advogado? Entendeu? Então a gente tem que... Exato, a gente tem que entender como a gente funciona, porque entendendo como a gente funciona, né? E aí eu acho que ajuda muito nisso, porque ela vai mostrando, ó, isso aqui não é você, isso aqui é você, isso aqui não é você, aqui é você. É. E é interessante, porque aí a gente vai ganhando lucidez. Essa separação, pra mim, né, iluminação é lucidez. Essa separação traz a lucidez. Eu tive um caso bem semelhante a esse seu, porque eu trabalho como executivo de recursos humanos numa empresa. E tinha um colega meu que a gente discutia muito, né? Mas discutia assim com nível e tal, tranquilo. Mas a gente sempre meio que estava em conflito e tal. Aí numa sessão, a Ayahuasca me trouxe assim, ele me colocou na minha frente, ele falou assim, cara, tu tá brigando com você mesmo. O cara é igualzinho você. É sua força cuspida. Você age exatamente igual ele. Você entende que você tá brigando com ele. Eu falei, cara, eu não acredito, eu tô brigando comigo mesmo. E assim, parece tão idiota isso que a gente tá falando aqui, mas quando a gente vive essa experiência profunda, cara, isso é tão libertador, que eu cheguei na empresa no outro dia e falei pro cara, falei, ó, te encontrei,
numa jornada, aconteceu isso e isso, e eu acho que a nossa relação foi para um outro nível, entende? Porque eu parei de me projetar nele e dar valor pelo que ele tinha. Então, é libertador. Isso é uma coisa... Exato, e isso é uma coisa muito interessante também que você falou, que é justamente o que acontece. Eu comecei a perceber que quando a gente começa, na cerimônia, a gente resolve algo dentro de nós com relação a alguém, no dia seguinte, a outra pessoa está diferente também. Pode perceber, quem trabalha com ayahuasca, né? Você perdoa alguém dentro de nós. Eu nunca acredito que a gente perdoa ninguém, tá? Eu sempre acho que a gente não perdoa ninguém. O que a gente faz é a gente consegue perdoar a parte nossa que não consegue perdoar. Tem diferença aí, né? Então, quando a gente consegue perdoar a parte nossa que estava magoada com alguém, e o outro alguém, parece que a gente liberta a gente e o outro também. Porque o comportamento do outro, no dia seguinte, já é diferente. É impressionante como é que funciona essa coisa das relações, né? E as energias que estão dentro desses laços energéticos que são as relações, né? E porque o que acontece? Exatamente. Uma comunicação sempre é um emissor e um receptor, né? Na mesma sintonia. Se um dos dois aqui, ou o emissor ou o receptor, sai dessa sintonia, esse aqui fica perdido. E aí ele tem que se reencontrar conosco aqui. Então, para sintonizar de novo, ele mesmo tem que subir para se sintonizar, né? E aí muda as relações. Ô Bruno, e aí traz pra gente aquela verdade que a gente... Eu já estudava isso há muito tempo, mas que a gente passa a compreender de forma muito concreta que pra gente curar o mundo, a gente cura a gente. Primeira pra gente coisa, mudar o mundo, exato. A gente muda a gente. Ponto. Primeira e única coisa. Ponto. Exato. Eu tive um esclarecimento que eu achei muito legal, que eu costumo falar nas minhas palestras aqui também. Só existe uma missão espiritual. Só existe uma missão espiritual. Eu sempre busquei, não, porque eu preciso encontrar minha missão, aquela peia, né? E aí de alguma maneira, eu tive uma lucidez de que só existe uma missão espiritual para todo mundo no planeta. A única missão espiritual que existe para todo mundo no planeta, sem exceção, é sermos nós mesmos. Essa é a única missão espiritual. É lógico que nós, sendo nós mesmos, como consequência disso, podemos fazer várias coisas. Mas você consegue compreender que não é a missão, Perfeito. A missão não são as coisas fora de nós? Perfeito. É justamente o que você falou agora. A nossa missão espiritual é sermos nós mesmos. Sendo nós mesmos, nós vamos fazer o que tiver que ser feito sendo nós mesmos, com naturalidade. Se a nossa missão for algo fora de sermos nós mesmos, tá errado, vai dar ruim, vai dar ruído, Sim. vai dar peia. Volta para a tua missão inicial. Porque aí a gente começa a viajar, né? E isso acontece muito também na ayahuasca. Eu já passei por isso, então eu posso falar de achar que vai salvar o mundo. Não, porque a ayahuasca, agora eu vou salvar o mundo, vou isso, vou aquilo, não sei o quê. Tem gente que, pô, eu sou Jesus Cristo. E é isso, não é nada disso. A missão não é externa, a missão é simples. É a gente ser nós mesmos, porque aí a nossa essência... com naturalidade. A natureza vai falar através de nós. É interessante isso que eu vou falar agora. Eu percebi, porque eu sempre fui fascinado pelos avatares, né? Nossa, os avatares. E é interessante, porque eu percebia que os avatares eles falavam exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Para quem não sabe, os avatares, Jesus, Buda, Shiva, Krishna, etc. Exato. Então, eu comecei a perceber que eles falavam a mesma coisa em culturas diferentes, né? Aí eu falei, pô, será que é a mesma consciência que desce repetidamente em determinadas pessoas e tal? E aí, nesse estudo que eu estou fazendo, eu comecei a perceber o seguinte, né? Até porque a ayahuasca, em determinado momento, falou para mim o seguinte, Bruno, quando vocês conseguirem compreender e tirar de vocês todas as programações externas de vocês, tudo que é bagagem que não é de vocês, empilhamento de informação que é sucata na cabeça de vocês, que pesa, vocês ficam pesados, né? Então, quando vocês começarem a se libertar de todas essas programações, vocês vão ser aparelhos cristalinos, vocês vão ser canais livres, limpos, para poder dar voz, isso é que é importante, para poder dar voz ao planeta Terra.
para poder dar voz. A boca dos avatares, na verdade, é como se eles tivessem emprestado a boca deles para que o planeta Terra, com seus milhões de anos de conhecimento e amor e sabedoria, falasse através deles. Ou seja, não era mais o ego deles, não era mais o umbigo deles falando, não era mais a memória deles falando. Aí eu entro na segunda parte do que eu estava falando lá no início da live, que eu falei, nossa mente ela é um HD, né? Porque a gente fica sempre nas memórias. A nossa mente ela pode ser um HD e também pode ser uma antena. Quando a nossa mente vira uma antena, aí sim as coisas ficam lindas. Porque aí a gente já não é mais o nosso umbigo. O que a gente fala, a gente não está mais pensando o que vai falar. Porque se a gente pensa muito o que vai falar, acaba gaguejando, fala errado, fica sem graça. Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Então é como se a gente limpasse nosso aparelho para que a gente empreste o aparelho para que uma sabedoria maior do que nós, né? Que eu enxergo como a própria natureza fale através de nós. Tá? A natureza está sempre tentando se comunicar. A natureza está sempre tentando se comunicar conosco. O que são as sincronicidades? As sincronicidades, na minha visão, são pulsos eletromagnéticos da natureza, do centro da Terra, que contém pacotes de informação a respeito da evolução do homem na Terra, porque, na verdade, a respeito da própria Terra, não tem diferença o homem na Terra, da evolução do planeta, da evolução da natureza, e nós somos a natureza. Então, a sincronicidade é isso. Enquanto nós estivermos presos e perdidos dentro do labirinto dos nossos pensamentos, dentro do passado, como a gente falou anteriormente, a gente não consegue compreender o que a natureza está falando para a gente, compreender a sabedoria que ela está passando para nós, compreender e aprender com ela, né? Os indígenas, eu fui 3 vezes para a Amazônia, para as 3 conferências indígenas de ayahuasca, as 3 únicas vezes que os indígenas todos se encontraram, que trabalham com ayahuasca, de diferentes etnias, para falar sobre a medicina, para falar sobre a natureza, para falar sobre os conhecimentos ancestrais deles. Então, eu comecei a perceber que os indígenas, eles têm essa ligação com a natureza, eles já se comunicam com a natureza de uma maneira muito mais eficiente do que nós. Porque a gente está preso no nosso pensamento. Sem dúvida. Eu entrevistei um pajé, o Nicuim, que ele falou o seguinte, os indígenas, eles tomam ayahuasca desde criança, e ele falou, Bruno, a gente toma ayahuasca desde criança para poder se comunicar com as outras plantas. Porque a ayahuasca abre algum canal telepático de comunicação, né? Que não é nas palavras, que não é uma outra coisa, né? É vibração. É igual dançar, como a gente estava falando. Se pensou que dançou, perdeu o passo, né? Então, e aí ele fala que a gente toma ayahuasca para a gente poder se comunicar com as outras plantas e as outras plantas nos falarem o que elas curam. Então, o pajé, na verdade, ele é um tradutor. Ele é um comunicador, que ele consegue se comunicar com a natureza. E os indígenas lá, por observação, eles entendem o que a natureza está falando com eles o tempo inteiro. Para eles, o vento tem um significado, o vento de uma maneira, de outra, está falando algo para eles. Pode ser que está falando que vai chover, pode ser que está falando outras coisas também. Eles sabem, inclusive, eles sabem o que o passarinho, o significado de cada canto do passarinho. Tem um tipo de canto de determinado passarinho que eles perceberam por observação que é o passarinho mãe chamando os passarinhos filhos para voltarem para o ninho. Então, Bruno, essa sensibilidade é algo que é muito interessante, né? E que traz muita autenticidade. Porque o que acontece? Exato. Na medida que você fala, e inclusive a ciência mostra isso, né? A coerência entre mente e cérebro, você entra na coerência dessa onda e a sua mensagem está alinhado com isso, está alinhado com sua mente, com seu corpo, com seu espírito, com o que você quiser dizer, aquilo naturalmente toca as pessoas de maneira diferente. Perfeito. E uma coisa que nos impede de ser autêntico, de sermos nós mesmos, é o medo, né? Porque tem o amor e o medo do julgamento. É o ruído. Porque Exato. o ego, ele quer garantir a nossa sobrevivência. E para garantir a nossa sobrevivência é aceitação
e reprodução. Né? Por que aceitação? Para você reproduzir. A gente viveu 300 mil anos nas cavernas, em grupos de 30 a 150 pessoas, e a gente acostumou a viver dessa forma e o nosso cérebro trabalha dessa maneira. Uma das coisas que é muito libertador é quando você começa a entender que você sendo autêntico, as coisas começam a acontecer na sua vida. Quem deveria sair, sai. Quem deveria entrar, entra. É um negócio que você falou, que você está numa frequência, você vem para outra. E, cara, é impressionante o quão as coisas começam a acontecer. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu comecei esse processo, as pessoas me perguntam muito, porque eu mudei muito, sabe, Bruno? Eu mudei, assim, a minha forma, a maneira, as pessoas, pelo menos as pessoas dizem, né? Que eu estou mais amoroso, mais paciente, mais tranquilo, Sim. etc, etc. E eu acho que, às vezes, eu acho que eu estou até mais inteligente, sabe? Quando eu estou analisando como esse negócio. Fica mais sábio, né? Mais sábio, Mas, assim, o que acontece? Aí as pessoas me perguntam, cara, mas o que acontece? Como é que é esse processo? Aí eu costumava dizer o seguinte, eu falo, cara, tem uma profundidade, né? Então, primeiro, você toma uma ayahuasca, ela vai te lançar lá dentro do seu inconsciente. E dentro do inconsciente você vai encontrar tudo. Pode ter trauma, pode ter sua sombra, pode ter várias coisas. Segundo, dependendo do que tiver ali, você pode ir lá para o inconsciente coletivo. E aqui tem as referências, né? Tem os arquétipos que um trazia, etc. No inconsciente coletivo não tem tempo e espaço, e isso eu queria comentar. Porque o inconsciente coletivo é como se fosse uma sopa primordial, onde está o meu inconsciente, o seu, de todo mundo que está assistindo. E ali a gente pode acessar o passado, o presente e o futuro. Eu posso entrar ser a sua consciência, você ser a minha, é uma mistura, assim. E tem uma coisa que eu chamo de mundo inexplicável, tá? Então, algumas pessoas falam que é o mundo espiritual e tal. O que eu comecei a perceber? Que cada vez que eu ia e que eu tinha acesso a uma coisa diferente ou outra. E eu comecei a perceber que quando eu tinha uma mensagem e eu aplicava aquela mensagem, uma mensagem sempre de amor, né, cara? Nunca tem, você vai matar alguém, você vai fazer isso. Não, é mensagem de amor. E eu aplicava aquilo, às vezes até a contragosto, sabe, Bruno? Mas eu aplicava o negócio, eu voltava, ela me entregava mais. E aí, ao ponto, Bruno, de eu começar a ter assim, ó, ela fala, olha para essa pessoa aqui no trabalho. E eu não olhar. Aí, daí uma semana depois, a pessoa tem um problema de estresse. Ou, olha para este grupo. Teve uma vez que a ayahuasca falou assim comigo, olha só, você se cobra demais. Isso está errado. Agora, mais errado é o que você cobra dos outros. Olha para esse grupo aqui, como é que está pressionando esse grupo. Bruno, segunda-feira eu recebo uma mensagem. Eden, a gente queria conversar com você, o pessoal trabalha comigo. Eu entrei na reunião e já falei, gente, eu tô pressionando vocês demais, né? O que vocês vão deixar de fazer? O povo ficou um olhando assim pro outro e falou, cara, quem foi que falou com ele isso, né? Traz até uma conversa E não é claro, evidente, é porque você entra nesse inconsciente coletivo e você acessa essas informações. Mas, o que eu queria dizer é o seguinte, eu ainda estava meio perdido nesse conceito, até um dia que eu vi uma live sua, e você falou assim, cara, a ayahuasca te dá o que você quer, o que você precisa e o que você merece. Cara, quando eu juntei com esses 3 conceitos meus, eu falei, cara, tá aí. Porque o que eu quero pode estar lá no mundo inexplicável, lá no mundo espiritual. Agora, o que eu preciso pode estar no meu inconsciente, entendeu? E eu tenho que viver aquilo ali daquele inconsciente para eu acessar o que está lá, ou vice-versa. Então, de fato, traz uma operação diferente de consciência. E hoje, o mundo... Porque, assim, por que eu estou contando isso? Porque, às vezes, tem alguém que está assistindo a gente, está pensando assim, cara, porra, Bruno tá viajando, né, cara? Falando dos índios lá na Amazônia, não sei o que, eu trabalho aqui na empresa, eu não sei o que, eu tenho meu business e tal. Cara, é um negócio que não é para isso que você deve buscar, tá? Não é um superpoder, não é para você ficar fodão, ganhar mais dinheiro, ser promovido. Cara, isso aí você vai fazer outras coisas. Mas, assim, até porque se você for por isso, você vai levar um esfrega, né? Mas, assim, até nisso tem um impacto, né, cara? Até na sua vida prática, no dia a dia, em como você lida com seus filhos, um business que você administra ou qualquer coisa parecida. Exato. Eu sempre falo aqui nas minhas palestras
que a ayahuasca proporciona coisas para a gente inexplicáveis, que são maravilhosas. A gente tem visões espirituais lindas, a gente vai para dimensões maravilhosas. Mas eu sempre falo aqui que o mais importante da ayahuasca, a pérola da ayahuasca, é justamente nós nos tornarmos seres mais amorosos no dia a dia. A pérola da ayahuasca é a gente nos tornarmos seres menos reativos, né? Então, quando a gente percebe que a gente, no nosso dia a dia, do nada a gente percebe, caramba, olha essa reação, eu costumava reagir diferente a esse tipo de situação, caramba, que lindo. Então, quando a gente começa a perceber uma mudança de comportamento, isso é o mais lindo da ayahuasca, porque isso é que pode ajudar na mudança de paradigma do planeta, né? Então, por mais que a gente é lindo tudo isso, né? Uma outra coisa que eu quero falar também é o seguinte, que eu comecei a perceber que o êxtase espiritual, olha só que interessante isso, que o êxtase espiritual, ele acontece quando a gente toca no ponto dentro de nós, que é a natureza dentro de nós. Quando a gente toca no ponto dentro de nós, que está imaculado, que está desintoxicado, que está puro, e aí a gente está... nesse momento... É a sensação, por exemplo, quando a gente ouve uma música maravilhosa e a gente começa a chorar. É a sensação, por exemplo, que você vê um pôr do sol e você fica todo arrepiado e você se sente completamente... fazendo parte de tudo, de todos, né? Então eu brinco que quando a gente sai do nosso umbigo, nós somos tudo e todos. Nós somos a natureza. Então eu comecei a perceber que o êxtase espiritual é justamente quando a gente toca na natureza dentro de nós. Aí eu comecei a mudar, inclusive, o meu paradigma de iluminação, o meu paradigma de êxtase espiritual, porque, sendo bem sincero, antes eu queria falar com os seres estelares, eu queria falar com os santos, eu queria encontrar os deuses, né? Eu achava que a iluminação era isso. Não que não seja, mas só que aí... A gente encontra também, né, Bruno? Também. Isso, mas a gente só se comunica com essa galera, por exemplo, se a gente estiver na nossa essência. Se a gente estiver na natureza dentro de nós. Aí a ayahuasca virou para mim e falou, Bruno, você fica querendo conversar com os deuses, você fica querendo só olhando para o alto. Você já olhou para o chão que você pisa? Você já olhou o planeta Terra? Você já olhou a natureza? Você sabe quem você é? E aí eu comecei a perceber, né, que a coisa da iluminação, ela não é expandir luz e ficar um ser maravilhoso de luz. Ela é a gente ir se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. Porque aí no vazio, né, o Oriente fala muito nisso, né? No vazio contém Deus. No vazio contém a própria natureza se manifestando. Porque tem momentos que eu olho a cerimônia, né? Que eu olho a cerimônia de ayahuasca e tá todo mundo lá dançando, ninguém esbarra em ninguém, todo mundo lindo, brilhando. E quem tá deitado também tá fazendo trabalhos lindos, tá todo mundo completamente integrado. Então eu tenho a clara noção, eu tenho a clara visão de que aquilo ali que está acontecendo é a natureza se manifestando através de nós. É como se a natureza estivesse celebrando que nós estamos ali com ela, de novo, de volta para casa. A gente está sempre buscando pertencimento. Pode perceber. A gente está sempre buscando pertencimento. A gente quer pertencimento com a família, a gente busca pertencimento com os amigos, a gente busca pertencimento com a sociedade. Por quê? Porque existe uma lacuna dentro de nós, porque a gente não se sente pertencente de quem nós somos, que é a própria natureza, que é o planeta Terra. Enquanto a gente não entender que nós não somos nossa religião, nós não somos o título acadêmico que a gente tem, nós não somos nada disso, nós não somos nem quem a gente pensa que a gente é. Lembra quando eu falei da imagem que a gente cria? A gente também cria uma imagem de nós mesmos. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente entende que nós somos a natureza. Simplesmente a natureza. E quando a gente percebe isso, tomar consciência disso, muda tudo. Porque a iluminação, para mim, é uma mudança de perspectiva. A gente sai da perspectiva de vítima, né? Porque hoje, por exemplo, a gente está na perspectiva de consumidor da natureza. Concorda? Nós somos consumidores da natureza.
né? Então a gente tem que sair dessa perspectiva de consumidor da natureza e entrar na perspectiva de que nós somos a natureza. Aí a gente não vai mais fazer o que a gente faz com o planeta, que é uma questão de Sim, senso. Então, sim. basicamente, a gente tem três identidades que a gente está sempre em uma delas. Sempre em uma delas. E a gente passa de uma para outra na velocidade da luz. Muito rápido. A primeira identidade, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas a primeira identidade é a de vítima. Então, a gente veste essa roupa, né? A identidade de Essa vítima, a gente né? adora ela, né, Bruno? A gente Adora, ama essa. adora. E aí a gente fala, não, poxa, o mundo é horrível, a culpa é do fulano, meus pais fizeram isso, eu não presto para nada. A gente está no papel de vítima. Aí do papel de vítima, daqui a pouco, em um instante para outro, a gente passa para o papel de vilão. O papel de vilão é o quê? Quer saber? Que se ferre tudo, eu vou destruir tudo mesmo, eu vou destruir, dá uma de Nero. A lata aqui, não quero saber. Dá uma de Nero, eu vou incendiar tudo, não quero mais saber de nada, etc. Aí, daqui a pouco, a gente sai da perspectiva do vilão e vai para a identidade do herói. Aí a identidade do herói é o quê? Nossa, eu recebi a luz. Eu recebi a luz, agora eu vou salvar o mundo inteiro. Inclusive, eu tenho que salvar minha vizinha, que ela não está bem, não. Minha vizinha está bem mal, eu tenho que salvar ela. Você repara que todas as três interpretações, todas as três roupagens que a gente veste, na verdade, somente são fugas de nós mesmos. A gente está fugindo de quem nós somos. A gente está fugindo de quem nós somos. Agora, uma coisa que é importante a gente abrir aqui é o seguinte. De que a gente está fugindo? A gente está fugindo dos nossos traumas internos, né? Aí é interessante a gente falar o seguinte, porque o que acontece? Quando a gente está no nosso pensamento, geralmente a gente vê o mundo pelos olhos do trauma. A gente está sempre enxergando o mundo pelos olhos do trauma, né? Agora, é importante a gente entender, vamos abrir algumas coisinhas a respeito aqui do trauma. O que é o trauma? O trauma não é referente ao que a gente viveu. É importante a gente entender isso. O trauma não é referente ao que a gente viveu. O trauma é referente a gente se sentir sozinhos depois do que a gente viveu. A sensação de isolamento, a sensação de estarmos sozinhos conosco mesmo e não ter ninguém para repartir, ninguém para dividir, essa sensação é que causa o trauma. Por que eu digo isso? Porque aqui no nosso trabalho, às vezes as pessoas perguntam, né? Nossa, Bruno, qual é a firmeza espiritual que vocês fazem aí? Porque é muita cura. Poxa, que é isso e tal. Aí eu falo para eles o seguinte, olha, essencialmente, aqui é somente um espaço sem julgamento. Porque um espaço seguro, sem julgamento, a gente não tem noção do poder disso para que as pessoas possam se encontrar, para que as pessoas possam ser quem elas são. Porque, na verdade, a gente só não é quem nós somos por medo do julgamento. Todos nós temos uma figura de autoridade dentro da nossa cabeça. A voz que fala, não vai ali não faz isso não, porque as pessoas não vão gostar. Isso é uma voz de autoridade dentro da nossa cabeça, que é um eco. É um eco do passado. É um eco. Então, essa essa figura de autoridade que está na nossa cabeça, que é o passado, ela não é o momento presente. Então, é uma ilusão da nossa cabeça. É uma coisa que está somente na nossa cabeça. Agora, uma outra coisa... Então, só fechando essa primeira parte. A pessoa chegando aqui e chegando num lugar isento de julgamento, é engraçado que elas se sentem até... A gente se sente até estranho. Nossa, que estranho. Tá cada um fazendo o que gosta, ninguém me olhou torto até agora, ninguém falou alguma coisa que não pode isso, não pode aquilo. Nossa, a pessoa se sente até estranha e vem falar comigo, né? Eu posso ir ali fazer aquilo? Lógico, pode ir lá, faz lá. Então, esse cenário, isso eu falo, inclusive, tem muitos dirigentes de trabalho que me ouvem bastante, eu agradeço muito a participação de todos, porque é muito, muito bom esse feedback, né, de entender os trabalhos que estão acontecendo no Brasil. Então, a dica que eu dou é essa, mais do que qualquer coisa, porque cada um tem a sua religião, cada um tem seus preceitos, cada um tem a sua tradição. Mas o mais importante é conseguir criar um ambiente sem julgamento. Isso é que é o ambiente fértil para a cura. Porque eu não acredito que ninguém cura ninguém. Eu acho que ninguém cura ninguém.
A gente só pode ser gatilho para que a outra pessoa se cure. Porque a cura está no insight. E assim, você está tocando num ponto bastante interessante, né? Eu costumo dizer que, primeiro ponto, assim, por que eu falo que eu sou xamã, cara? Eu não encontrei uma maneira de traduzir sem eu ficar explicando meia hora o que eu faço. As pessoas já entendem, né? Das coisas que a gente vive, das mensagens e de todos os elementos. E assim, existe uma questão lá no inconsciente coletivo também, ou de vidas passadas, ou etc., depende do que a pessoa acreditar, que nós somos todos, e a gente é isso, né? Quando a gente vive a experiência ali, a gente é aquilo, a gente é da África, a gente é sei lá, o cigano, a gente é de não sei o quê. Mas uns nós somos mais do que outros, a gente traz uma conexão muito forte. E eu costumo dizer para as pessoas que o meu trabalho como xamã primeiro que não sou eu, né? Eu tô ali simplesmente para criar... Facilitando, que eu usava o setting and setting, né? Que é para criar esse ambiente seguro para que a pessoa ela possa trabalhar. Porque, assim, exato. Quem é o elemento ali é a entidade, eu não sei se eu posso chamar assim, ou é a ferramenta, que eu também não sei se eu posso chamar assim, mas a ayahuasca, é ela que faz o show, é ela que faz o trabalho. A gente só precisa estar criando um ambiente seguro, exato. Essa é a sacação. E trazer esse trabalho. E aí, Bruno, o que acontece? Me leva para um outro elemento, né? Que assim, eu sou muito grato pelas instituições que começaram a trazer a ayahuasca, etc. A gente só está aqui hoje por causa delas, só é um negócio legal e entendível e tá abrangendo o mundo dessa forma por causa dessas entidades. Mas existe também uma separação entre o que é dogma e o que é o trabalho da ayahuasca, né? Então, eu costumo dizer assim, que se a gente cria um ambiente seguro e a única regra é o amor e o respeito, cara, o resto a ayahuasca faz e a gente encontra esse caminho sozinho, né? Eu acredito que tudo tem uma função, né? Eu acho que tudo tem uma função. O que acontece? As religiões, elas são necessárias, elas foram necessárias para nós. A religião, ela está com os dias contados, né? Vai chegar um momento que a gente não vai mais necessitar das religiões. Eu vou explicar o que me veio a respeito das religiões, tá? Só para todo mundo entender. O que acontece? As religiões, elas delimitaram o espaço. Elas delimitaram o espaço, tá? Elas delimitaram o certo e o errado. Elas delimitaram o espaço para quê? Por quê? Porque para a gente entender o meio de algo, a gente tem que saber os extremos, concorda comigo? Se você não tem delimitados espaços, você não consegue saber o centro. Então, as religiões, elas foram importantes para a gente entender os extremos, tá? Porque aí, quando a gente entender quem nós somos, o centro, né? E aí, o que acontece? Os extremos, eles se diluem naturalmente, porque eles cumpriram a função deles, tá? Então, tá entendendo? As pessoas falam muito da era de peixes e a era de aquário, né? A era de peixes, o meu entendimento a respeito disso. A era de peixes é a era das comunidades, tá? O que é uma comunidade? Vamos lá, vamos entender o que é uma comunidade. Uma comunidade é o seguinte: que legal, vem para nossa comunidade, vem ser como nós. Né? A gente pensa tudo junto, a gente faz tudo mais ou menos a mesma coisa, a gente é meio que parecido. Porque o que acontece? Quando você entra num grupo, numa comunidade, tem todo um download de informações que a gente tem que fazer para a gente pertencer àquela comunidade, concorda? Porque se a gente não tiver essa programação da comunidade, a gente não vai conseguir continuar na comunidade. A gente vai, né, não vai rolar. Tá? Aí o que acontece? A era de aquário já é diferente. A era de aquário é o seguinte: vencer você conosco. Porque aí, o que acontece? Aqui no nosso retiro, é um fim de semana aqui, né? Então tem momentos aqui no nosso retiro que eu vejo cada um brilhando com o que ama. Então a pessoa que gosta de fazer malabares está fazendo malabares. A pessoa que gosta de contar piada está contando piada. A pessoa que gosta de fazer yoga está fazendo yoga. Quem gosta de desenhar está desenhando. Então tá todo mundo ali brilhando, feliz, no lugar que escolheu, sabe? E aí, quando eu olho isso, eu falo, nossa, é isso. É isso. Espiritualidade é isso. Não tem o que tirar nem o que botar. É isso. Se eu quiser mexer, vai dar ruim. É isso aí. E aí, eu comecei a compreender esse processo, entendeu?
e desculpa te cortar, mas você está falando um ponto interessante, eu estou fazendo uma associação aqui, né? Tem um trabalho chamado Spiral Dynamics, que foi feito umas pesquisas, etc., que acompanhou, resumidamente, acompanhou a evolução da humanidade. Então a gente vivia lá na época onde um matava o outro, eu vivia na minha tribo aqui, eu ia lá, matava o outro, roubava as coisas do outro, e beleza. Aí veio as religiões, trazendo um elemento maior, né, de consciência maior, onde delimitava esses espaços que você está dizendo, a gente viveu como sociedade aquilo, até a chegada, talvez, lá do iluminismo, quando a peste negra na Europa, né, os caras começaram a se questionar, pô, peraí, eu estou aqui fazendo tudo que o cardeal, o papa, etc., manda, mas assim, eu estou morrendo, então, aí a gente começou a criar a ciência, e é engraçado, né, que a gente deixou, a gente como humanidade, né, deixou, de certa forma, a religião, e passou a ter uma outra religião, que é a ciência. Então, se a ciência disser, é verdade. Se a ciência não disser, não é verdade. Então, a gente não percebe que é a mesma coisa. Só que agora, a gente começou a entrar num outro elemento, que é entender que é uma comunidade diferente, onde eu entendo o meu impacto no planeta, eu entendo que só eu ter o meu bem, eu só ter rico, comprar carro, viajar, etc., etc., que é legal, é bacana ter essas coisas, mas assim, não é isso que é o barato da vida, não é isso que vai te trazer paz de consciência. Se fosse assim, rico, não sofrer de depressão, e é o que mais acontece. E as pessoas começam a entender que tem que cuidar do planeta e cuidar do outro, até por uma força maior. Por exemplo, nos Estados Unidos agora, eles já medem o impacto, aqui no Brasil também, medem o impacto do ambiental para a Bolsa de Valores, e nos Estados Unidos medem a diversidade na bolsa para entrar na Bolsa de Valores e para ter um determinado peso. Então, eu entendo que um próximo passo que a gente vai dar como sociedade, e é o que essa teoria traz, é o seguinte, é quando eles falam lá que a gente dá um salto quântico, quando a gente deixa de julgar. Porque o que acontece? Esse cara que é o verde, por exemplo, o verdão, que é o vegano, que sei lá, é socialista, etc. Eu estou fazendo uma caracterização, tá, gente? Ele julga o cara que é o que trabalha, que quer ter carro bacana, que quer ser o primeiro, e julga o cara que vai para a igreja, que segue as normas e regras da igreja e tal. Então, um está julgando o outro o tempo inteiro. Quando a gente se eleva e a gente sai desse nível de julgamento, a gente sai do pensamento, né? Porque o julgamento é o pensamento. É o pensamento, exatamente. É o passado. Ego julgando e querendo valorizar a gente mesmo. Por quê? Porque a gente precisa se sentir importante. Porque, na verdade, a gente não é. Então, quando a gente consegue se libertar disso, a gente consegue entender que cada elemento desse tem o seu valor e cada elemento desse se completa e que para a gente salvar o planeta, talvez ser vegano, etc., a gente sim tem que produzir. Porque a gente precisa evoluir como sociedade. Né? Eu acho, se eu não me engano, foi você que eu ouvi falar certa vez que a gente consegue falar de programa, porque hoje tem um programa de computador e a gente consegue fazer essa correlação ali do que a gente pensa com a tecnologia. Então, quer dizer, na medida que a tecnologia também evolui, a gente evolui nosso nível de consciência porque a gente consegue fazer associação. E aí eu entendo que tem cada vez mais pessoas despertando para esse caminho. Essa palavra é meio mística, né? Falar despertar, mas eu ainda não encontrei uma outra para representar isso, Bruno. E eu entendo que a ayahuasca ela faz um papel fundamental nisso, né? E quanto mais a gente falar, quanto mais a gente desmistificar isso. Por exemplo, meus filhos participam comigo das sessões, cara. Um de 3 anos, o outro de 6 anos, entendeu? E as pessoas têm aquela paranoia, acham que vai ficar louco, sei lá, que o povo vai ficar pelado. Não sei o que acontece na cabeça das pessoas, né? Então, a gente desmistificar, a gente também, sem querer salvar o mundo, sem se posicionar como herói, a gente acaba ajudando nesse processo, né, Bruno? Fazendo o nosso papel. E amando as pessoas, que é o ponto-chave, né? Que é o core da questão, eu acho. Exato. Dentro do meu estudo, eu fico percebendo assim, que o estado de amor que a gente vai atingir, o estado de amor, quando a gente conseguir compreender que nós não somos os nossos pensamentos. Porque quando a gente acha que a gente está amando alguém, na verdade a gente não está amando alguém, né? A gente está amando a imagem desse alguém, né? Então, aquilo que a gente conversou, né? A gente está se relacionando com a imagem que a gente tem na nossa cabeça, e não é a pessoa. Então, quando a gente começar a compreender, porque para encerrar um ciclo, nós temos que compreender o ciclo. Isso é importante. E uma outra coisa importante também para a gente entender é que qualquer
qualquer exclusão gera compensação. Qualquer exclusão Perfeito. gera compensação. Então, quando nós nos sentimos excluídos da natureza, e nós nos sentimos o tempo inteiro excluídos da natureza, é bom a gente falar aqui que quem nos excluiu fomos nós mesmos. Nós mesmos nos excluímos da festa, através do pensamento. Quando eu pensei, eu sou alguém, eu já não sou mais a natureza. Estamos aprendendo, a gente está aprendendo a utilizar o pensamento. Mas nesse processo de aprendizado, a gente se distancia, nós mesmos nos excluímos da natureza. E aí, por a gente se sentir excluído, isso traz uma compensação. Esse sentido de compensação é justamente o porquê que o ego quer ser o melhor, que o ego quer ser visto, que o ego quer ser massageado o tempo inteiro. Entendeu? O que acontece? Eu separo as coisas, né? Eu separo as coisas só a título de um primeiro momento para a gente compreender. Né? A iluminação é como se fosse um carrinho de brinquedo, que a gente desmonta ele todo, e aí olha para as peças todas, né, separadas, e aí remonta o carrinho, com consciência de que peça vai aonde. Então, na verdade, eu separo as coisas, né, para a gente conseguir compreender o que é o que, somente para colocar a coisa no seu devido lugar dentro de nós novamente. Mas, num segundo momento, a gente vai compreender que é tudo a mesma coisa, que não existe fora e dentro, que não existe vida espiritual e vida material, não existe separação. Isso foi separado, porque o que acontece? Tudo que a gente separa, vira dois. Se vira dois, é natural que exista conflito. Entendeu? Perfeito. Porque eles estão separados, né? Então a iluminação, para mim, eu começo a compreender que a integração é a integração de tudo. Nós somos tudo. Você falou a coisa, né, das linhagens e tal. Quem trabalha com ayahuasca vai saber do que eu estou falando, que quando toca as músicas indígenas, a gente canta as músicas indígenas sem nem saber a letra. Quando toca para cigano... Bate o tambor no ritmo sem nunca ter tocado tambor na vida. Exatamente. Quando toca para cigano, vem aquela força, aquele calor cigano enorme. Parece que a gente é cigano. Por que isso? Porque a gente é cigano. A gente é indígena. Dentro do nosso DNA, a gente não pode esquecer disso. Dentro do nosso DNA contém todas as vidas que habitaram esse planeta. Dentro do nosso DNA. Quem estuda física quântica, na física quântica tem um negócio que é espetacular, que fala que o universo inteiro está contido dentro de cada átomo do universo. Perfeito. Olha que interessante. O universo inteiro está contido dentro de cada átomo do universo. Então, por isso que nós somos indígenas, nós somos ciganos, está tudo dentro do nosso DNA, sabe? E aí eu estava pensando sobre isso, Bruno, né? Ô, Bruno, uma prova disso, né, é assim, você não lembra do seu tataravô, mas seu corpo, seu DNA lembra. O nariz dele está sentado na sua cara e agora, entendeu? Ou talvez o trauma dele esteja aí dentro de você e você reagindo da mesma forma. Alguém aqui comentou... Talvez não, sempre tá, né? Sempre, né? E é exatamente isso. Enquanto a gente não resolve essas questões, a gente vai passando isso, e passando para frente, né, cara? E não é só o trauma dos nossos antepassados que estão conosco, não. Porque os traumas, na verdade, né? todos os comportamentos repetitivos da nossa família, a gente inconscientemente, né, a gente se sente no dever de honrar a nossa família. A gente se sente nesse dever inconsciente. E aí, a gente querendo honrar a nossa família, a gente herda todos os comportamentos repetitivos, padrões de comportamentos repetitivos da nossa família. E aí, eu acho que uma vez ela me falou o seguinte: se você quer realmente honrar a tua família, compreenda o ciclo. Porque o ciclo só se encerra quando você compreende o ciclo. Então, tenha consciência dos padrões de comportamentos repetitivos da tua família. Aí você vai estar honrando a tua família. Porque todos os seus antepassados, teve uma vez, eu acho que eu olhei para trás assim, e até o horizonte eram cabeças, né? E aí a ayahuasca me falou, tá olhando todas essas pessoas, você tá vendo? Então, são todos os seus antepassados. Você é a ponta desses antepassados. E esses antepassados são você. Nós somos os nossos antepassados.
Tem uma linha de estudo que eu acho muito legal dentro da constelação familiar, que fala que as nossas vidas passadas são os nossos antepassados. Olha que interessante. Sim. É uma outra perspectiva para a gente enxergar que os nossos antepassados são nossas vidas passadas. É como se fosse a mesma pessoa vivendo. Então, nós carregamos conosco as lágrimas dos nossos antepassados, os sorrisos, todas as conquistas. Tudo que os nossos antepassados sofreram antes de nós, eles sofreram para liberar a próxima geração daquele acontecimento, daquelas coisas. Então, a próxima geração já vem liberta de coisas que os nossos antepassados passaram dentro de uma inteligência superior da natureza para nos liberar, para que a gente possa viver melhor do que o nosso antepassado. Então, a nossa função é viver melhor do que o nosso antepassado. É evoluir. O passado, ele só entra no seu lugar correto quando ele serve o futuro. Isso também é um conhecimento da constelação familiar. O passado, ele tá sempre torto dentro de nós. Ele entra no lugar certo dentro de nós quando ele passa a servir o futuro. Quando a gente entende que o passado está servindo o futuro. Aí sim, o passado está no lugar certo dentro de nós, né? E aí o que acontece? Voltando um pouquinho lá atrás, porque eu falei do passado e do futuro, que é a nossa mente, né? Mas e aí, Bruno, o que é o estado presente de ser, né? O oriental fala muito disso. As pessoas me perguntam de vez em quando, Bruno, como é que eu faço para sair da mente? Aí eu falo o seguinte, para sair da mente, vai para o corpo. Vai para o corpo. Distribui a sua consciência no seu corpo. Por quê, Bruno? Porque o corpo é o que a gente tem de mais próximo, mais palpável, no momento presente. O nosso corpo está sempre no momento presente. A nossa mente está sempre ou no passado ou no futuro, que é o passado projetado. O nosso corpo está no momento presente. Por isso que quando a gente está dançando, a gente se sente tão bem. Por isso. Sim. Porque a gente está no momento presente. Então, distribua a sua consciência no seu corpo. Aí sim eu comecei a compreender o yoga, né, que traz a gente para o momento presente através do corpo. Eu comecei a compreender porque que as pessoas falam para a gente quando a gente está nervoso, né, ou ansioso. Respira. Por quê? Porque a respiração é a gente tomando consciência do nosso corpo. É a gente aumentando a circulação do sangue no nosse corpo. É a gente entrando para o momento presente. Se o momento presente é o estado de iluminação, se o momento presente é o estado de iluminação e o nosso corpo é o que a gente tem de mais próximo do momento presente, então eu posso chegar à conclusão que o último portal da iluminação é o nosso corpo. Vou explicar de uma outra maneira. Eu posso ter várias iluminações. Posso iluminar aqui agora. Se eu ficar na minha cama assistindo Netflix, para que eu iluminei? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Qual é a função disso? Para quê? A iluminação, ela se manifesta no corpo. A iluminação se manifesta no eu te amo que você fala para o teu filho. A iluminação se manifesta no abraço que você dá no desconhecido. A iluminação se manifesta num sorriso sincero que você dá para alguém que está precisando de um sorriso. Então, eu comecei a compreender que o último portal da iluminação é o corpo. A gente primeiro... E é interessante você trazer isso, porque o corpo ele é a nossa ferramenta, é o nosso instrumento de materializar esta iluminação. Exato. Ou esses insights que a gente tem. E na medida que a gente materializa isso, quando a gente volta para lá, parece que ela entrega mais para a gente. Que a gente tem mais acessos e que a gente consegue ter mais informações. E aí parece que as coisas da nossa vida começam a acontecer numa naturalidade, numa leveza, numa tranquilidade que antes não aconteciam. E aí porque entra não há essa coisa que eu gosto muito que você fala do merecimento, entendeu? Que não é também, eu entendo que não é uma troca do tipo assim, olha, eu sou divino e você vai fazer isso. Porque, cara, o que um ser divino quer da gente? Nada, né? A não ser a nossa própria... né, iluminação, a nossa própria divindade, que a gente seja divino também. Então é a única coisa, porque isso ele não pode fazer. Só a gente pode fazer. E aí a gente só consegue fazer isso voltando lá no que você começou, cara. Mexendo no fundo da piscina.
né? Assim, é uma coisa tão interessante essa coisa de fazer e de aplicar, porque eu lembro uma conversa que eu tive com a Ayahuasca, que foi muito profunda para mim, sabe, Bruno? Foi assim, ela falou para mim, olha, você tem que falar, você tem que expor. Por quê? Porque a posição que você tá, olha, você é um cientista, você estuda pra cacete, você tem um cargo importante, as pessoas te ouvem, etc, etc, então você vai falar isso. Aí eu ficava assim comigo, não, isso é ego. Isso é ego, porque eu vou o quê? Eu quero ser importante, eu quero ser um cara do Freud da Ayahuasca, entendeu? Eu quero não sei o quê e tal. E assim, várias vezes eu tive essa conversa. E ela me falava assim, Éden, o fato de você estar questionando isso já prova que não é ego. Porque se fosse, você estaria fazendo e colhendo os louros desse negócio. Uhum. E não aí, estaria nem pensando sobre isso. Não estaria nem pensando. Aí eu falei, não, ok. Aí chegou um momento que ela falou para mim assim, Éden, de novo, cara, nós vamos ter essa conversa de novo. Faz esta merda que eu tomo. É mais ou menos assim as conversas que a gente tem. E eu acho que cada um tem um tom. O tom daquela conversa comigo. De acordo com o sistema de cada um. Exatamente. E aí, cara, foi quando eu fui abrir o centro aqui também, né? E aí eu fiquei nessa, né? Eu falei, cara, isso é minha mente, é porque eu sou empreendedor, é porque eu quero pegar isso, eu tô querendo ganhar, eu tô querendo virar sabe, o farmacêutico da ayahuasca, o psicólogo, não sei o quê. E fiquei nessa paranoia. Até que eu falei, não, ok, eu vou abrir, vou fazer e tal. E as coisas aconteceram. Veio o lugar certo, veio o caminho certo, enfim, chegou tudo ali naquele momento. As coisas fluíram, né? Exato. Fluíram. E aí, Bruno, o que acontece? Eu estava lá, né? E eu entrei numa outra paranoia. Do tipo, não, eu preciso pintar aquela parede, eu preciso fazer isso, eu preciso não sei o que, não sei o que. Aí a Ayahuasca falou, Éden, agora deixa eu ter uma conversa contigo aqui, cara. Este ambiente, ele vai se formar na medida que a consciência ao redor dele se formar. Eu falei, perfeito. Caralho, ó, é o caminho, perfeito. Né? Não tem... a gente entender essa separação do que é a gente, do que não é, e do que é ego, e do que é o nosso ser original, e não ter medo, não ter vergonha. Porque, Bruno, cá pra nós, você deve ter sido julgado quando você começou esse caminho, lá atrás. Sempre, muitos conflitos internos, muitas peias. Exatamente. Além da gente, a gente julgar a gente mesmo, o nosso redor nos julga, né? Quando a gente vem trazer esses elementos e vem falar dessas coisas. Então, só que o que eu percebo também é que cada vez mais que a gente ousa trazer essa sujeira do fundo da piscina, ela meio que se limpa naturalmente, cara. E cada vez que a gente dá um passo e usa o corpo como instrumento, que é o que você está falando, a gente parece que... Eu não gosto de falar isso porque eu não sou um ser elevado, etc. Eu tenho certeza que você não é também, cara. Então, assim, tá todo mundo no mesmo bar. Uma coisa eu acho que a gente sabe, Bruno? Mais leve, cara. Isso Sim. Eu acho que a gente consegue ser, sabe? Cada vez mais leve. Cada vez mais leve. Então, na medida que você faz, conectado com o amor, que é o original, a gente se conecta com a gente mesmo, a gente é mais autêntico. A gente se desprende desse eu biológico, que eu chamo de eu biológico, e a gente se conecta com o que é mais divino, que é o amor, né? Tem uma coisa legal que me ajudou, foi o seguinte, foi um esclarecimento que eu comecei a compreender que os nossos talentos, eles não são para nós, né? Os nossos talentos, eles são para o outro. E aí isso já tirou uma tonelada das minhas costas. Né? Eu falei, ai, cara, que bom ouvir isso, né? E aí depois, eu acho que ela me falou o seguinte, ela falou, aí depois, em outro momento, ela falou, Bruno, você sabe quais são os nossos maiores dons? Qual é o nosso maior talento? Aí eu falei, qual? Aí ela falou, o nosso maior talento é nós sermos nós mesmos. E aí eu juntei os pontos. Eu falei, peraí, se os meus talentos não são para mim, são para o outro, e o meu maior talento é a minha essência, cara, nem a minha essência é para mim. Até a minha essência é para o outro. Então, esse nível de esclarecimento, né, isso me ajudou a tirar essas cargas da culpa, da gente ficar toda hora se escondendo, se preservando. Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Entendeu? Na verdade, é igual quando eu falei lá atrás que eu estava brigando com o meu pensamento. Na verdade, quem bloqueia a gente, quem não é o outro.
O outro é só um gatilho, ele está lá com as questões dele lá. A gente é que se bloqueia. Às vezes o É, outro é só um estímulo. E se a gente enxergar que esses estímulos nos ajudam a enxergar isso dentro de nós, a gente começa a compreender que esses estímulos eles são sagrados. Eles são dons sagrados para que a gente possa enxergar dentro de nós os nossos conflitos internos, para que a gente possa integrar tudo. Olha a integração aí de novo, né? A integração é o caminho da iluminação. Quando a gente integra tudo, quando a gente integra... Outro dia eu saí de uma cerimônia que eu saí radiante, eu saí muito feliz. E aí eu fui contar para os meus amigos, né? Cara, eu descobri que o meu ego, ele é meu melhor amigo, cara. Ele é o meu melhor amigo, sempre foi o meu melhor amigo. Ele está tentando me proteger, como ele sabe. Ele está fazendo o melhor que ele pode. Só que eu demonizava o ego na minha cabeça. Não, porque é o inimigo, esse é o inimigo. Eu tenho que afastar ele de mim, eu tenho que matar ele. Igual a gente afasta tudo que a gente não quer pra gente. Mas pode perceber na nossa vida, tudo que a gente afasta de nós volta mais forte. sim, Tudo que a gente afasta sim, volta mais forte. É porque sim. são esses mensageiros, são esses estímulos divinos que estão avisando a gente, estão dizendo para a gente aonde estão os nossos conflitos internos. Porque se a gente parar para pensar, aonde a gente não tem conflito interno, a gente não se irrita com nada. Se a gente se irrita com algo ou alguém, é porque isso foi só um gatilho para um conflito interno dentro de nós. Qualquer bloqueio que a gente tenha dentro de nós, qualquer escolha que a gente faça, a gente só fica nessas encruzilhadas porque a gente tem algum conflito dentro de nós. Aí eu volto na figura de autoridade. Esse conflito é sempre alguma figura de autoridade dentro de nós que entra em conflito com a nossa essência, com o que a gente quer fazer no nosso coração. E aí a gente sempre fica nessa gangorra, né? Ali. Então, a integração, a gente fazer amizade com esse lado nosso, é muito importante. Eu comecei a fazer um exercício que foi meio polêmico no início, né? Quando eu contei para as pessoas não entenderam muito bem, mas aí depois eu falei, vou explicar. Aí eu sempre explico. O que acontece? Eu comecei a falar para mim mesmo, eu não tenho amor. Eu não sou amor. Eu não tenho amor. Eu não sou amor. Eu não sou luz. É interessante porque quando a gente pensa nisso, né, a gente fala isso, a gente fala, caraca, que isso, o Bruno tá falando isso, que doideira, isso é programação. Tá se desmerecendo, né? Não Tá se fale isso não. negativamente, Vou explicar. Quando eu comecei a fazer isso, uma parte minha ficou incomodada. Quando eu comecei a fazer mais isso, é interessante, uma parte minha, a parte em mim que não recebeu amor, ela começou a se sentir percebida. Ela começou a se sentir amada. Ela começou a se sentir olhada. Vou voltar um pouquinho, né? Lembra que eu falei que o que a gente afasta volta para a gente mais forte? Lembra que a gente fica afastando e demonizando o nosso ego? O nosso ego é justamente a parte em nós que não teve amor. Todos nós temos uma parte que não teve amor. Ou interpretou que não teve amor. Não vou entrar nesse mérito. Ou não teve amor então, na quantidade e intensidade que gostaríamos. Né? Exato. Então, essa parte ela precisa ser vista. Ela precisa ser percebida. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a me sentir mais íntegro. Eu comecei a me sentir mais amável. Eu comecei a me... Porque vamos analisar, vamos examinar aqui. O que na gente se irrita? É a parte nossa que não é amável. Que parte nossa que não é amável dentro de nós? Que parte é essa? É a parte que não recebeu amor. Porque a gente só dá o que a gente tem. Então, a parte nossa que não recebeu amor, ela precisa ser vista. Ela precisa ser reconhecida como parte do sistema, como parte de nós. E aí é que a gente vai perceber que essa parte aqui que não recebeu amor, quando receber amor, ela vai ser a nossa maior força. A nossa maior força de agir. Uma vez me perguntaram assim, Bruno, você pode me fazer uma orientação vocacional? Aí eu falei, ó, orientação vocacional eu não posso fazer não, mas eu posso te dar uma dica que vai ser bem importante, vai ser bem valiosa. Eu falei para ele, busca no seu passado o seu maior trauma. Busca no seu passado o seu maior sofrimento. No seu trauma, no seu maior sofrimento, está justamente o lugar onde você pode ajudar mais pessoas na tua vida.
onde você pode ajudar como um especialista. E não é um especialista que leu no livro, não. É um especialista que viveu aquela situação. É um especialista que vai lidar com o outro com a amorosidade de quem sofreu com aquilo. Então, isso é uma sacação que é importantíssimo para o nosso crescimento. Porque a gente tem mania de interpretar nosso passado como uma coisa ruim. Não é. Ela é a força para o nosso momento presente. Eu costumo dizer que, inclusive, os nossos sofrimentos é o nosso superpoder. Porque, por exemplo, na clínica, né, na prática clínica que eu atuo, na empresa eu treino muita gente, eu mando as pessoas fazerem curso de coach, que é um coach mais profundo, etc, etc. E eu falo para eles o seguinte, cara, sabe aquela coisa que você não quer resolver? Aquele ponto que você não quer tocar? Enquanto você não resolver isso, você só vai ter cliente ou paciente, ou o que quer que seja, que tem esse mesmo problema. E na medida que você ajuda o outro a solucionar isso, você acaba se solucionando também. Durante a minha vida, Bruna, o meu pai faleceu muito cedo, sabe? E lá como criança, eu culpei o mundo e eu me senti culpado, né? É uma mistura, porque a criança julga que ela não é merecedora de amor, de atenção, etc. E ao mesmo tempo ela entende que aquilo aconteceu por causa dela. E isso me levou a crescer como um adolescente muito rebelde. E rebelde sobre qualquer tipo de autoridade. Seja policial, padre, chefe, qualquer tipo de autoridade eu estava entrando em conflito, etc, etc. Até que num dado momento da minha vida eu compreendi que eu precisava usar essa energia, digamos assim, negativa ao meu favor. E eu comecei, de certa forma, sublimar essa energia e colocar no trabalho. Tá? Durante um tempo da minha vida, isso funcionou muito bem. Eu meio que separava, né? Eu tinha até duas pessoas. Eu tinha o Éden, que trabalhava direitinho e tal, e tinha o Irã, que era o do final de semana. Então eu separava essas pessoas. Aí isso funcionou até um dado, só que teve um dado momento que eu comecei a entender que enquanto eu não integrasse isso que estava dentro de mim e a sombra que estava dentro de mim, aquilo que eu negava, aqueles momentos, etc. E isso não tem muito tempo não, cara. Eu fiz esses mergulhos e a ayahuasca foi a ferramenta fantástica que me ajudou. E eu me lembro claramente assim, que teve um elemento muito místico no momento de uma sessão que eu estava, que foi uma pantera, né, um jaguar negro, que eu senti a presença dele sempre na sombra, sempre na obscuridade. E num dado momento ele chegou, começou a me rodear e sentou perto de mim. E naquele momento eu entendi que aquela sombra não era algo ruim de mim mesmo, mas era também um poder muito grande que eu podia usar, sim, para ajudar as pessoas. E a minha vida se transformou nesse momento, cara. Por quê? Porque, e a tua amorosidade, né? Exatamente, cara. Assim, ela tem a força, entendeu? Porque, veja bem, o Éden de antigamente, que era esse Éden mais assertivo, que fazia, acontecia, que queria ser o primeiro, que, sabe, metia o pé na porta, de certa forma, as coisas vão ser assim, assim, e tal, ele trazia essa energia de uma maneira mais agressiva. Cara, eu consigo fazer muito mais coisa hoje. Bruno, eu sou longe de ser modelo, viu, cara? Longe de ser... Talvez um modelo de mau exemplo, ou seja. Mas, assim, longe de... Mas perto do que eu era antes, eu evolui muito. Então, assim, hoje eu consigo fazer muito mais coisa, com a mesma energia, ou até mais, só que com amor, cara. É impressionante o movimento que a gente consegue fazer com amor quando a gente aceita pedaços nossos, que é tipo, cara, você tá no avião, o bebê começa a gritar, você quer ir lá, dar um peteleco no bebê, cara. E negar isso, você tá negando parte de você mesmo, entendeu? E você entender que esse pensamento não é você. É simplesmente um pensamento que passou pela sua cabeça e talvez, se você é muito importante, você vai gerar um sentimento, sabe? Então, eu costumo dizer, resumindo, cara, que a ayahuasca, lá nas nossas jornadas aqui em Montes Claros, a gente passa mais ou menos 6 horas, sabe? Entre os trabalhos e aí depois o compartilhar, o pré-rito, o pós-rito, etc, etc. Mas eu costumo dizer que são 6 anos de terapia em 6 horas, cara. Ah, é verdade, é verdade. É muita coisa, né? Porque justamente isso, porque eu acho que ela consegue botar o nosso ego menor e a gente consegue ser quem nós somos. E aí a nossa essência, a gente entende as coisas com clareza.
Né? Eu sempre falo que, né, que a depressão nada mais é do que o distanciamento da nossa essência. Quanto mais distante da nossa essência, mais depressivo a gente está. Tem pessoas que chegam aqui nos nossos retiros, no sábado, cabisbaixos, protegidos, todos, sabe, depressivos, quietos. E aí, no dia seguinte, eles estão brilhando, eles estão brilhantes, eles estão... Entendeu? Então, não é uma coisa muito complexa. Não é complexo. Eu comecei a perceber que o complexo é do ego. O complexo é da mente. Quem cria coisas complexas é a mente. A natureza é simples. A natureza trabalha no simples. Você percebe que quando a natureza vai ficando cada vez mais sofisticada, ela não caminha para o sofisticado complexo, ela caminha para o simples. Quanto mais sofisticada a tecnologia dela, mais simples é. Ela faz a mesma coisa com menos energia. Então, eu já percebo logo, quando a coisa é muito complexa, a pessoa problematiza muito, não, porque eu não sei, tem que ver e tal, não. Isso é coisa, é o ego. O ego tá acostumado a criar problemas, equações, porque ele vive das equações, solucionando equações. Agora, a essência é muito simples. Então, as coisas ficam simples. Né? A gente teve até um comentário aqui, é o óbvio que não vemos no dia a dia. Gratidão, é isso mesmo. É o pequeno, é o simples, o detalhe. A gente é que problematiza tudo dentro da nossa mente. Quanto mais a gente tiver na mente, mais a gente está problematizando as coisas. E está tudo dentro da nossa mente só. A situação não mudou. Ô, Bruno, é só dentro da nossa mente. E um ponto interessante, né, que você fala assim, que depois das sessões você vê as pessoas brilhando e tal, e eu vejo também isso, quanto a pessoa, quando ela começa, né, até uma sessão já faz diferença na vida da pessoa, mas assim, quando ela começa a acompanhar, você consegue ver a evolução que ela tem no mundo, na vida, nas relações, etc, etc. E aí muita gente pode pensar assim, cara, óbvio que a pessoa tá brilhando, né? Ela tomou ali DMT, tá doidona, né, porque muita gente pensa assim, e no outro dia ela também vai estar brilhando, óbvio que vai estar brilhando. Só que, por exemplo, eu estou fazendo uma especialização, cara, no MAPS, que é uma associação americana que estuda os psicodélicos, né? O uso do psicodélico, não só o DMT, mas vários outros, etc., no tratamento. Porque, cara, isso é inevitável, isso vai acontecer, o mundo vai evoluir para isso, não tem como. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, eu estava estudando uma pesquisa de como a ayahuasca ela ajuda na regeneração de uma parte cerebral que é responsável pelas memórias. E essa regeneração é exatamente o ressignificado que a gente trabalha na psicologia ou em qualquer elemento. Porque quando você regenera, você faz novas conexões sinápticas, você cria um caminho sináptico diferente, você tem uma nova percepção de mundo. E aí uma outra pesquisa mudando o quanto a ayahuasca tem atuação epigenética, que é a mudança do DNA. E a mudança do DNA é o quê? Ela antes precisa ter uma mudança da percepção. Então você começa a perceber que é todo um elemento que não está relacionado à droga, que foi a primeira pergunta que eu te fiz. E que se a gente não... Esquece a ciência, tá, cara? Que eu tô falando muito sério. Mas esquece todas essas comprovações, porque quem tem um pouquinho de inteligência, cara, pesquisa no Google que você vai achar um monte de coisa. Mas assim, cara, a vida das pessoas... A pessoa que eu era, cara, sei lá, bicho, há 3 meses atrás, eu sou uma pessoa completamente diferente hoje. E mais leve, mais amorosa e cara, as coisas... É impressionante. Até as coisas acontecem mais fácil, né, Bruno? Eu acho que esse é um recado importante para passar para as pessoas. Por que eu falo isso, viu, Bruno? E por que eu insisto nisso? Porque eu vejo muita gente hoje agindo com muita naturalidade, indo na farmácia tomar um remédio de depressão. E eu sou psicólogo, cara, e eu tenho uma posição assim, meio radical com remédio, sabe? Eu sofri de depressão profunda, eu tenho um respeito absurdo, eu fiquei 2 anos em depressão, eu sei o que é viver isso, tá? Quando eu fiz os tratamentos foi a duras penas, porque eu não quis tomar medicamento. Hoje, espiritualmente, eu entendo por quê. Mas, assim, eu vejo muita gente agindo com muita naturalidade, em ir na farmácia comprar um remédio, se viciando no remédio, mas problematizando participar, talvez, de uma sessão ou procurar uma coisa que a gente produz dentro do nosso corpo, que é como se fosse sangue que a gente tem e a ciência já comprova isso. Então, eu acho que é papel nosso também desmistificar isso para as pessoas, para que as pessoas possam cada vez mais viver essa experiência, entender esse processo
e se abrir para o novo e poder, cara, tá indo de moto para o trabalho feito eu e perceber a mudança da flor na árvore por causa da estação, sabe? Tá caminhando e dar o bom dia ali pro porteiro e perceber, talvez, que, pô, aquele cara precisa que você para a moto no estacionamento e volta para trocar uma ideia de 3 minutos com ele. Que você já sai dali e o cara tá com um sorriso diferente, sabe? A gente se conecta muito com a humanidade. E a gente tá aqui, cara, para ser humano. A gente não tá aqui para ser foda, para ganhar dinheiro, para ter barriga de tanquinho, para ser melhor do que os outros. Cara, isso tudo é bacana, é ótimo. Que bom que você tem barriga de tanquinho. Eu também queria ter, mas não tenho. Porra, que ter dinheiro é bacana, viajar para Europa é super legal. Mas assim, cara, essas coisas começam a perder o sentido. E aí talvez você vai ter a barriga de tanquinho, mas porque você está tendo saúde interior. Você está tendo equilíbrio. Você vai ter dinheiro, você vai viajar para a Europa, mas não é porque você precisa viajar porque o seu vizinho viajou, mas porque aquilo faz parte de um contexto maior da sua vida, né, Bruno? Perfeito, perfeito. É por aí mesmo, o nível de alinhamento que a gente entra, porque eu comecei a perceber que o que causa ruído e o que causa resistência à nossa prosperidade é justamente o nosso pensamento, é justamente o nosso ego, é justamente a gente tentando ser coisas que nós não somos. É isso que faz com que a gente não tenha prosperidade. Porque a natureza é próspera. A natureza está sempre em prosperidade. Sim. Uma árvore é o máximo que ela pode ser, né, Bruno? O ser humano também deveria ser o máximo que ele pode ser. E esse máximo não vai ser medido pela conta bancária, nem nada preciso, né, cara? Vai ser medido pelo amor que a gente emana e pelo quanto a gente está conectado com a gente mesmo e com a natureza. Bruno, se deixar, cara, eu vou a gente vai embora. Meu irmão, prazer imenso, cara, falar contigo. Muito significativo para mim. Aquela palestra que tu deu me motivou a ouvir o chamado e a buscar um caminho, e aquilo transformou a minha vida e a das gerações. E eu acho, assim, até das pessoas que eu impacto com o meu trabalho e com tudo. Então, gratidão imensa, foi um prazer. Espero poder falar mais para você. E, cara, você quer mandar uma última mensagem para a galera, para as pessoas, enfim, o que você falaria para essas pessoas aí, Bruno? Fique à vontade. Pô, eu quero agradecer o espaço imensamente, a sua generosidade por me chamar para a gente conversar aqui. Eu acho que a gente está entrando num momento do planeta que é maravilhoso, num momento de reconhecimento, né? A gente está sempre buscando, eu quero voltar para casa. E esse momento que a gente está começando a compreender que nós somos a própria natureza, que não existe diferenciação, nós não somos separados da natureza. Então, nesse momento é que o amor começa realmente a florescer. Porque a próxima manifestação da espiritualidade vai ser a arte. Quando a gente começar a ser a nossa essência, né? E quando a gente começar a expressar a natureza através de nós, a gente vai andar, vai ser arte. A gente vai falar, vai ser arte. A gente vai dançar, vai ser arte. Tudo vai ser arte. A vida vai ser arte. Então a gente está num momento aí, realmente, que a gente está numa panela de pressão. Porque a gente está sendo obrigado, né, entre aspas, a reconhecer o que é pensamento, o que é o ego e o que é a essência. Separar o joio do trigo. Para depois disso, a gente unir tudo, unificar tudo, e aí vai ser uma grande festa. Vai ser uma celebração da natureza. Quando todos nós tivermos o mesmo nível de consciência, e vamos ter, porque nós somos 8 bilhões, praticamente 8 bilhões de naturezas, a mesma natureza, se evoluindo e iluminando por diferentes perspectivas. Você está numa dimensão, eu estou em outra, cada um está numa perspectiva. Então tem praticamente 8 bilhões de maneiras de se iluminar. Olha que coisa linda. Então, quando a gente tomar consciência disso, o mundo vai explodir de felicidade. Vai ser uma grande celebração. Eu tô aguardando isso acontecer. Cara, se não for no meu corpo, vai ser no corpo dos meus filhos e dos meus netos. Não tem problema. Cara, a gente já vive isso, né, Bruno? Essa é a nossa realidade. E não é poético, não é viagem, não é abstrato demais. Isso é a verdade. Porque o que é repetitivo, Exato.
que é máquina, a máquina vai fazer, cara. E isso a gente Exato, pode até falar exato. em um outro momento, né, cara? Bruno, Muito super obrigado, agradeço, meu gratidão irmão. imensa. O pessoal me pediu para salvar. Eu vou tentar salvar, não sei como é que eu faço isso aqui, mas eu vou tentar salvar isso aqui pra gente. Salva E, aí, cara, salva aí. vou te visitar aí, Itatiaia. Te convido para vir em Montes Claros também. Vai ser um prazer te Vamos. receber. E vamos falar de Eu já novo. fui Vamos aí na marcar tua outras cidade. lives aí. Já fui aí na tua cidade, já achei linda a tua cidade. Olha aí, ó, tá vendo? Vai ser um prazer imenso, irmão. Muita luz para você. Irmão, beijo, Valeu. cara. Beijo Obrigado, pra gente, que todos. participou aí. Valeu. Até Tchau, mais. tchau.